Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. Com técnico novo e com o objetivo de conquistar uma vaga em uma competição sul-americana na próxima temporada, o Vasco tem 3 jogos a serem disputados neste Brasileirão. Sob a direção de Pedrinho, a tendência é que a equipe dê mais oportunidades a jogadores jovens e que alguns atletas fora dos planos percam espaço na lista de relacionados. Neste primeiro momento, Felipe terá 4 sessões de treinamento até o primeiro desafio da carreira como técnico do Vasco, o Atlético Goianiense, no sábado, em São Januário. Leandrinho, Raí e Luiz Gustavo são os favoritos a ganharem minutos com o ex-diretor técnico e agora treinador interino. Lincoln, por exemplo, é muito bem avaliado internamente. O zagueiro, no entanto, sofreu uma pancada no mês passado, na partida contra o Fortaleza, do Brasileirão de Aspirantes, e desde então não voltou a jogar pelo Sub-20. Felipe teve bastante influência no dia a dia do futebol do clube na função de diretor técnico. Foi o ex-jogador que indicou a nomeação de Rafael Paiva para o cargo de interino após a saída de Álvaro Pacheco. O diretor técnico havia observado um jogo do Vasco no Carioca Sub-20 contra o Nova Iguaçu, em junho, e gostou da atuação do time e de alguns jogadores individualmente, como Estrela, Leandrinho, GB, Lincoln e Luiz Gustavo. No início do trabalho de Paiva, os 4 primeiros citados receberam oportunidades e viraram peças da rotação do time, assim como JP, que já estava no profissional. Quando Rafael Paiva optou por deixar de dar sequência a Leandrinho e JP, este antes da lesão, e Lincoln e Luiz Gustavo não receberam oportunidades na defesa, o treinador passou a ser ainda mais questionado internamente pela direção. Outro ponto que irritou a diretoria foi a insistência em jogadores que já estão fora dos planos do Vasco para o ano que vem, como o caso de Galdames. A tendência é que o chileno não seja relacionado para os últimos jogos, assim como já acontece com Rossi, outro atleta que não ficará no clube em 2025. Rojas e Keiler também podem seguir o mesmo caminho. Ao serem perguntados se o Vasco tomará decisões sobre os jogadores em fim de contrato antes do campeonato, Marcelo Santana respondeu que sim. Pedrinho afirmou que toda comissão que chega ao clube sabe quais jogadores estão nos planos da diretoria ou não, mas que a escolha sobre utilizar os atletas cabe à comissão. Toda comissão que chega tem as informações necessárias. Não é imposição, é comunicação. Não contamos com esse, queremos fazer as transações desses na janela, esses terminam contrato e a gente não tem intenção de renovar. Não é obrigação, é escolha, e a gente respeitou e vai respeitar todas as escolhas. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense em São Januário, no sábado, às 21h30. Depois, a equipe comandada por Felipe tem pela frente o Atlético Mineiro, também em casa, e o Cuiabá, na última rodada, fora do Rio. A tabela do Campeonato Carioca de 2025 foi sorteada pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, durante o arbitral do estadual da Série A. O evento contou com a presença de representantes dos 12 clubes participantes: Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Correia, Vasco e Volta Redonda. O Carioca começará mais cedo no ano que vem. Para interromper os jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes no meio do ano, a CBF decidiu que os estaduais vão ocupar um período menor no ano, com início no final de semana dos dias 11 e 12 de janeiro. Para não prejudicar o planejamento dos clubes, ficou acordado que os clássicos não seriam marcados para as primeiras rodadas. O primeiro clássico vai acontecer na 6ª rodada, entre Botafogo e Fluminense. Até a 4ª rodada o clube pode colocar em campo atletas menos utilizados. Os clássicos, que são jogos bastante importantes, para dar um equilíbrio técnico, eles vão jogar com seus principais jogadores. É uma condição lógica e pertinente, explicou o presidente da FERJ, Rubens Lopes. Regulamento. Além do sorteio, o arbitral discutiu o regulamento da Série A do Carioca de 2025. Não haverá grandes mudanças em relação à última edição. Foram realizadas pequenas alterações, com destaque para a supressão do artigo que indicava uma possível premiação para o vencedor. Todas as receitas captadas, direitos de transmissão,
patrocínio e serão divididas integralmente entre os clubes, de forma proporcional. O Vasco estreia contra o Nova Iguaçu fora de casa, em seguida, tem Vasco e Bangu, Boa Vista e Vasco, Vasco e Madureira, Vasco e Portuguesa, Maricá e Vasco, Vasco e Volta Redonda, Vasco e Fluminense, Sampaio Correia e Vasco, Flamengo e Vasco e Botafogo. O Marcelo Santana, diretor executivo do Vasco, responde sobre os clássicos serem nas últimas rodadas do Carioca e comenta a ambição de título do Vasco. O Vasco tem que entrar para disputar a final. Um dos focos do Vasco na próxima janela será a contratação de um centroavante para disputar posição com Pablo Verratti. O clube iniciou contatos no mercado e abriu conversas com os representantes do atacante Isidro Pita, do Cuiabá. O jogador paraguaio interessa à diretoria vascaína, mas a conversa ainda não avançou. Pita é um dos destaques do Cuiabá e, com o provável rebaixamento do time, o atacante deve sair ao fim da temporada. Ele tem contrato até o fim de 2026, e qualquer negociação precisa passar pelo clube mato-grossense. Ele chegou ao Cuiabá no ano passado e, em 2024, soma 21 gols e 2 assistências em 60 jogos. O bom momento no Brasil o fez ser convocado pelo Paraguai nesta temporada. Ele fez 5 partidas com a camisa da seleção paraguaia, sendo 3 como titular. O Vasco monitora a situação de Pita e enfrenta a concorrência de outros clubes do Brasil e de fora do país. O interesse do mercado no jogador pode dificultar as condições para a SAF vascaína. Além da posição de centroavante, o Vasco tem como prioridades para 2025 contratar um zagueiro, um atacante de lado e um volante para o time titular. Veja agora alguns nomes de treinadores que pode pintar no Vasco em 2025. Paulo Pesolano, Hernan Crespo, Pedro Caixinha, Fábio Carilli, Luiz Castro, Gustavo Quinteros, Renato Gaúcho, Gustavo Costas. Deixa nos comentários qual é o técnico que você quer ver treinando o Vasco ano que vem. Em entrevista ao jornal L'Équipe, Payet disse que tem um acordo assinado para voltar ao Olympique de Marselha no futuro. O meia do Vasco não detalhou o contrato com o clube no qual é ídolo, mas disse que haverá um retorno ao time francês. Foi uma temporada muito boa, a última no Marselha. E no final, sim, houve a saída. Mas com o Marseille, é muito claro. É um negócio fechado. Portanto, haverá um retorno ao clube depois, e discutiremos mais tarde os detalhes do porquê ou como. Obviamente eu quero ajudar, quero ser útil para continuar ajudando o Marseille a crescer, mas sim, está assinado, então haverá um retorno.